Imagine-se no lugar de uma pessoa comum, alguém que acaba de tomar uma decisão que mudaria tudo. Você acabou de denunciar o líder máximo do maior cartel de drogas do planeta. Depois de anos na clandestinidade, ele finalmente foi preso. Mas a lista interminável de crimes que cometeu ainda não é suficiente para garantir justiça. Sua palavra, sua testemunha, é o que falta para selar o destino dele. Basta comparecer ao tribunal e contar a verdade para que ele enfrente a pena máxima. O problema é que restam apenas 7 dias até o julgamento. Imediatamente ser colocado em um programa de proteção a testemunhas. Sua casa é trocada. Seus números de telefone são descartados, a rotina desaparece, como se nunca tivesse existido. Sua família também é levada para um local secreto e isolado. Agentes armados, até os dentes, montam guarda 24 horas por dia. Em teoria, as chances de os assassinos do cartel chegarem até você são nulas. Mas a vida real não segue manuais. Enquanto os agentes federais levavam sua família embora, um vizinho intrometido gravou tudo com o celular. Carros com placas desconhecidas, homens de terno escuro, crianças sendo protegidas e escondidas. O sujeito postou o vídeo nas redes sociais com uma legenda perguntando o que estava acontecendo na vizinhança. O governo conseguiu remover o material em 1 hora. Mas, no mundo digital, 60 minutos são uma eternidade. O exército de hackers do cartel não precisou de mais tempo para rastrear as placas, identificar o bairro e analisar os rostos borrados nas imagens. Agora, aqueles criminosos sabem exatamente quem você é. Um agente responsável pela sua segurança informa que sua família chegou em segurança. Porém, para garantir proteção absoluta, vocês foram separados e levados para instalações diferentes. Por meio de um telefone criptografado, você consegue conversar com sua esposa e seu filho. A ligação é emocionante, cheia de esperança. Você repete para si mesmo que precisa ser forte, que só faltam 7 dias para se reencontrarem com novas identidades. Mas 7 dias de isolamento do mundo real são uma tortura psicológica que corrói por dentro. No 4º dia, o silêncio começa a consumir sua mente. O tédio é insuportável e a saudade da família aperta o peito. Em um momento de fraqueza, você usa um celular escondido para acessar as redes sociais por alguns minutos. Ao entrar na sua conta, uma mensagem faz seu coração parar. Um perfil falso envia vídeos da sua esposa e do seu filho amarrados, espancados, cobertos de sangue e lágrimas. A tela parece gritar com você. Junto, fotos da sua antiga casa e, pior, o endereço exato do local onde sua família está escondida. O texto é frio. Graças à gravação do vizinho, os homens do cartel massacraram os guardas e capturaram suas vítimas. Você tenta manter a calma. Procura o agente e pergunta pelo endereço do esconderijo da sua família. Quando ele responde, o chão some sob seus pés. É o mesmo endereço da mensagem. Nesse instante, a realidade desaba. Você entende que falharam em proteger sua família. Não pode confiar em mais ninguém. Decide que a única forma de saber a verdade é vendo com os próprios olhos. Com astúcia, cria uma distração perfeita. Aciona alarme de incêndio da casa. A fumaça espessa e o barulho ensurdecedor geram um caos absoluto. Enquanto os agentes tentam controlar a situação, você escapa como uma sombra pela saída de emergência. Chega ao endereço onde sua família deveria estar. De longe, observa a casa com o coração na boca, a respiração acelerada. A ansiedade para saber como estão seus entes queridos é sufocante. De repente, seu celular vibra. É o agente responsável por você. Ele já descobriu sua fuga. Mas em vez de ficar irritado, explica que você caiu direto na armadilha dos criminosos. É verdade que o cartel descobriu os endereços e as informações, mas eles não são burros. Sabia que atacar 2 esconderijos fortemente protegidos pelo governo seria um banho de sangue desnecessário. Então usar essas informações junto com edições digitais avançadas para criar uma mentira perfeita e forçá-lo a sair do esconderijo. Você percebe o erro fatal. O agente ordena que corra imediatamente para a porta do esconderijo da sua família, onde os guardas poderão protegê-lo. O pânico paralisa suas pernas, mas você as obriga a se mover. Corre com todas as forças, sentindo os pulmões queimarem.
Faltam apenas 200 metros para a segurança, mas, ao passar por uma pequena loja, um homem que parece um vendedor comum puxa uma arma escondida em um buquê de flores e atira em você. O disparo ecoa, mas você não sente o impacto. O atirador errou por centímetros. Antes que possa puxar o gatilho de novo, sua cabeça explode como uma fruta madura sob o sol. Um atirador de elite do governo, posicionado em um telhado próximo, notou a movimentação suspeita e eliminou a ameaça em uma fração de segundo. Você foi salvo por um milagre balístico. Uma equipe de agentes, fortemente armados, o escolta para dentro da casa. O líder informa que você e sua família têm exatamente 5 minutos para pegar suas coisas antes de serem transferidos para um novo local de segurança máxima. Logo, estão dentro de um veículo blindado, ao lado da sua esposa e do seu filho. Pela fresta estreita da janela, você testemunha o inferno na terra. A cidade inteira está mergulhada no caos, tomada por um mar de chamas. Os assassinos do cartel desencadearam uma onda de terrorismo urbano para pressionar o governo e cancelar o julgamento. As ruas estão bloqueadas por paredes de fogo, criadas por dezenas de veículos incendiados, delegacias, postos de gasolina, supermercados e outros prédios públicos queimam sem controle. Nas paredes dos edifícios, mensagens sinistras escritas com tinta vermelha, ou pelo menos você reza para que seja apenas tinta, acusam você de ser responsável por toda aquela tragédia e morte, por ter delatado o chefão. Entre a fumaça, você vê crianças pequenas chorando, desesperadamente, perdidas e separadas dos pais no meio do pânico coletivo. Um peso esmagador cai sobre seu peito, sufocando. A dor e a culpa destroem sua alma. Você percebe que seu ato de justiça lançou milhares de inocentes em um pesadelo aterrorizante. Ver sua cidade queimar por sua causa faz você desejar estar morto, questionando se fazer a coisa certa valeu um preço tão macabro e sangrento. Enquanto afunda na culpa, o veículo blindado sacode violentamente. Um impacto brutal o joga contra o banco. Sua escolta foi emboscada por um esquadrão de assassinos do cartel. O barulho de fora se transforma em uma tempestade ensurdecedora. Você ouve o som incessante de balas de grosso calibre ricochetando no aço reforçado a poucos centímetros da sua cabeça. O motorista tenta o medo e a bile que sobe pela garganta. Cada pergunta do advogado é uma faca cravada no peito. Mas você não desvia o olhar. Não desta vez, o juiz intervém pedindo ordem e o silêncio volta a pesar sobre a sala como uma lâmina. É a sua vez de falar. Sua voz treme no início, mas aos poucos ganha força, como se cada palavra arrancada de dentro de você fosse um prego fincado no caixão do homem que agora o observa com aquele olhar vazio. Você descreve os crimes que testemunhou, os corpos enforcados nas pontes, as crianças recrutadas à força, os carregamentos de drogas que financiavam massacres. Cada detalhe é um soco no estômago da plateia, um golpe que faz o júri se encolher. O rei do cartel não reage, ele apenas sorri. Um sorriso fino, quase imperceptível, como se soubesse de algo que você não sabe. E então, quando você termina, quando as últimas palavras saem da sua boca, ele levanta a mão direita e faz um gesto lento, quase casual, com o polegar passando pela garganta. O recado é claro, você sente o sangue gelar nas veias, mas não vacila. Não mais. Porque agora você entende, não é sobre você. Não é sobre a culpa que quase o destruiu. É sobre eles. Sobre o monstro que está sentado ali, impune, enquanto vidas são despedaçadas. Sobre o futuro que seu filho merece, livre da sombra daqueles olhos mortos, o julgamento continua. Testemunhas são ouvidas, provas são apresentadas, e a cada dia que passa, a rede se fecha em torno do acusado. Mas você sabe que a batalha não termina aqui. Fora daquele tribunal, homens armados até os dentes ainda obedecem às ordens dele. Fora dali, sua família ainda é um alvo. E fora daquela sala, a cidade ainda queima. Na última sessão, quando o veredito é lido, você não sente alívio. Há apenas uma determinação fria, quase mecânica. O carteirista é condenado à morte, mas seus lábios ainda se curvam naquele sorriso. Ele se levanta, algemado, e antes de ser levado pelos guardas, lança um último olhar para você. Não é um olhar de ódio. É pior.
É um olhar de promessa. Você sai do tribunal, sob escolta reforçada, cercado por homens armados. O céu tá cinzento, carregado de chuva, como se o próprio mundo soubesse que a guerra ainda não acabou. No carro blindado, sua esposa aperta sua mão com força e seu filho, ainda pequeno demais para entender tudo, pergunta se agora tudo vai ficar bem. Você não responde, porque a verdade é que nada está bem e talvez nunca fique. Mas uma coisa você sabe, eles não vão vencer. Não enquanto houver alguém disposto a ficar de pé, não enquanto houver alguém disposto a falar. Mesmo que o preço seja o sangue, mesmo que o preço seja a alma. A voz que sai de você começa frágil como um fio prestes a se romper. Mas, aos poucos, as palavras ganham peso, firmes como aço temperado. Você não poupa nenhum detalhe. Cada nome, cada data, cada rosto que cruzou seu caminho na escuridão é exposto ali, sob a luz implacável do tribunal. O monstro que espalha o veneno branco, aquele que envenenou cidades inteiras, que transformou famílias em fantasmas, escuta tudo em silêncio. Os olhos vazios como poços sem fundo. Quando o último fato é revelado, quando a última prova é apresentada, o juiz não hesita. O martelo desce com um estrondo que parece sacudir as paredes do salão, um som que ecoa além daquelas 4 paredes, atravessando fronteiras, alcançando cada canto onde a sombra daquele homem já se estendeu. A sentença é clara: morte. Não há apelação, não há perdão. O monstro é arrancado do banco dos réus e arrastado para fora, os passos arrastados sobre o piso frio, até desaparecer nos corredores que levam ao inferno de concreto, onde passará o resto de seus dias. Uma prisão de segurança máxima, um buraco negro, onde a luz do sol nunca mais tocará a sua pele. Você e sua família são levados para um lugar que não existe nos mapas. Novos nomes, novas vidas, uma existência tecida em silêncio e discrição. O perigo físico ficou para trás, mas as cicatrizes não. Elas se enroscam nos seus sonhos, transformando cada noite em um campo de batalha, onde você revê rostos, ouve gritos, sente o cheiro de sangue misturado ao ar. Mas quando acorda, ofegante, com o coração batendo como um tambor de guerra, você olha para o lado e vê seu filho dormindo tranquilo, a respiração leve, os lábios entreabertos e um suspiro de paz. E então você entende. Não importa quantas vezes o medo voltar a te visitar. Não importa quantas noites você acordar com as mãos tremendo. Porque, no fim, o preço que você pagou, o sangue, a alma, os pedaços de si que ficaram para trás, valeu cada segundo. Porque agora, naquele quarto escuro, há uma criança que não precisará crescer com medo. Porque há um futuro onde as sombras não governam. E se tivesse que escolher de novo, você faria tudo exatamente igual. Mesmo que doses mais do que qualquer